Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos de 1 a 10, o seguinte: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Meu irmão, minha irmã, às vezes pode nos parecer que Jesus exagerava em algumas ocasiões, como nesta com o apóstolo Pedro. Afinal de contas, a atitude de Pedro de não querer ter seus pés lavados pelo Mestre é até bem compreensível. Lembra-se de João Batista quando Jesus foi a ele para ser batizado? Ele reagiu de maneira bem semelhante. Ele diz em Mateus 3, versículo 14: Eu preciso ser batizado por ti e vens tu a mim? No caso de João Batista, Jesus apenas disse que era necessário que fosse assim. Mas nesse texto de João 13, com Pedro, o Mestre pega pesado. E se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Por que Jesus falou dessa forma com Pedro? As razões de Jesus para isso são tão sutis quanto profundas. Não as percebemos à primeira vista, mas consideremos o seguinte: os discípulos ainda não entendiam a missão do Messias. Ainda eram reféns de ideias nacionalistas. Eles ainda pensavam a partir da lei, não da graça. Ainda não tinham a ideia de graça. Eles ainda ambicionavam a grandeza e não o servir. Os discípulos precisavam ver claramente em Jesus o servo sofredor, anunciado pelo profeta Isaías, em Isaías 53. O servo que, como um cordeiro, seria levado ao matadouro. O senso de justiça e a ideia de que eram únicos para Deus, falando-se sobre Israel, precisariam ser revisados. Precisavam entender mais sobre misericórdia e reconhecer, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 3:23, que todos pecaram. E porque todos pecaram, estamos todos destituídos, separados da glória de Deus. Mas também crer que Deus amou o mundo, como Ele próprio fala, Jesus mesmo fala em João 3:16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha direito à vida eterna. Eles precisavam ver o Mestre humildemente lavando seus pés empoeirados para que depois pudessem perceber o amor e graça que os estava alcançando.
O mestre que tinha em mente lhes inspirava a ambição de ocuparem os primeiros lugares. O mestre que Jesus era apontava em outra direção. Se Pedro não tivesse seus pés lavados, o seu coração não seria tocado. A sua cegueira permaneceria e, de fato, permaneceu ainda por algum tempo. Enquanto não compreendeu, Pedro continuou sendo vítima de seu próprio coração. Por isso mesmo, avisado, negou Jesus 3 vezes na madrugada em que Jesus estava sendo martirizado. Nós não somos melhores que o apóstolo Pedro. Não, absolutamente. Não podemos dizer que não negaríamos. Nós precisamos aprender com as experiências dos apóstolos. Nós falhamos no amor ao próximo porque ainda não vimos claramente Jesus lavando os nossos pés. Ele fez tudo por nós. Ele lavou-nos os pés e morreu a nossa morte. Amor e graça. Se compreendemos isso, mais facilmente cuidaremos dos pés dos que andam distantes do amor e da graça que um dia nós recebemos. Seremos mais humildes, desejaremos ser mais úteis e conheceremos a leveza do fardo de Jesus e a suavidade do seu jugo. Nós somos todos como Pedro, iguaizinhos a ele, falhos, muitas vezes prepotentes, muitas vezes orgulhosos, mas que carecemos da graça de Deus, agindo em nossas vidas, lavando os nossos pés, para que tenhamos direito e o privilégio de termos nosso coração também lavado pela graça do Senhor. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.